No Evangelho de João está escrito, João capítulo 4, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, sabendo da necessidade do homem que ficaria aqui na terra sem a sua presença física, ele sabendo que o homem necessitaria de ajuda, ele envia o Consolador, aquele que está conosco, aquele que nos ajuda, aquele que nos levanta das nossas fraquezas, né? E aquele que pouco se prega na igreja, ou quando se prega de forma equivocada. Jesus deixou a paz em um mundo conturbado, em um mundo de destruição, em um mundo de tristezas, de pessoas que às vezes fazem mal umas às outras, em um mundo de contradição. Jesus deixa o Espírito Santo, o qual ele diz que é o nosso Consolador. O problema é que as pessoas, elas não deveriam acordar e se esquecer durante todo o dia, todas as horas do dia, que elas têm um Consolador. Se todos os dias você se lembrasse, você não precisa dar bom dia ao Espírito Santo, como alguns ensinam. A interação se dá pela conexão com Deus. Se lembre que Jesus deixou o Consolador e Ele está com você. Ele não vai te abandonar. Ele está com você. Ele é a paz de Cristo. Ele é aquele que faz o seu coração se arrepender. Então, chega um momento da sua vida que você precisa parar e dizer assim: eu não posso viver dessa forma. Eu não posso ser dessa maneira. Eu não posso dizer essas palavras. Né? Às vezes são palavras até justas, mas são palavras arrogantes, são palavras pesadas, que não deveriam estar na nossa boca. O cristão pode estar coberto de razão, mas quando a língua dele começa a ir pelo caminho do erro, a sua religião se torna vã. Quando a arrogância, quando o ódio começa a cercar o nosso coração, ainda que estejamos certos, a nossa religião se torna vã quando a gente não refreia a nossa língua. Quando a gente não controla o que vamos dizer. Às vezes a falta de Deus em nosso coração se dá exatamente porque Ele não está aprovando essa conduta. Mas devemos nos lembrar do Espírito Santo. Ele está conosco. Ele é nosso Consolador. Ele está orando. Ele quer ver o nosso sucesso. Não confunda sucesso financeiro com o que eu estou pregando. Ele quer ver o nosso sucesso em oração. Ele quer ver o nosso sucesso em comunhão com Deus. Ele quer ver a nossa vitória no mundo espiritual. 2 Coríntios 5,15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para Ele. Mas quantas vezes nós queremos viver para nós? É só a gente contar as horas do dia em que passamos fazendo aquilo que nos agrada, quando na verdade Deus quer mais de nós, quando na verdade Deus quer mais
da presença dele dentro de nós. E a gente passa a vida toda, muitas vezes frustrado, muitas vezes chateado por não saber encontrar a felicidade, e ela está bem ali próximo da gente. Nós nascemos em Cristo para viver para Ele. Se a gente não compreender isso, se a gente não discernir o corpo de Cristo, como Paulo disse, que havia muitos fracos e doentes, muitos que dormem, já estavam mortos, uns fisicamente, outros espiritualmente, porque não discernem, não entendem o corpo de Cristo, não compreende que tem que crescer, não compreende que a comunhão tem que se dar. Você pode perceber que no início da fé você fazia pequenas orações, lia um pequeno trecho da Bíblia e se fortalecia. Mas agora é diferente. Agora são exigências diferentes. Agora você ora de joelho, agora você precisa ter uma entrega maior. Por quê? Porque no nível de entendimento que você tem o preparo intelectual, mas você não tem um preparo espiritual. Assim tem muitos cristãos hoje. Muitos missionários têm preparo intelectual. A pregação é um dom, consegue pregar lindamente, consegue pregar tranquilamente, mas o dom espiritual não lhe acompanha. O crescimento espiritual não acompanha. Por quê? Porque a vida dele ainda está, a sua visão ainda não vai além do alcance, ainda está muito próxima, ele não consegue enxergar além, ele não consegue enxergar a vida de Daniel como era uma vida de oração, a vida de Paulo como era uma vida de oração, a vida de dedicação que um cristão precisa ter. Enquanto você não enxerga isso, você só tem o poder da letra, do discurso. Você não tem o poder espiritual. Quando você pensa assim, olha, eu preciso orar em línguas, você não espera receber de Deus as coisas? As pessoas querem ganhar os dons, elas querem galgar os dons, elas acham que buscar o dom é buscar o próprio dom. Não, você tem que buscar fazer a vontade de Deus, que os dons vêm. É buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Muitas pessoas não entendem o que significa isso. O reino de Deus para a vida das pessoas e para a sua própria vida. Você já tem posse do reino, você já tem as primícias do Espírito Santo. Então você precisa buscar isso na vida das pessoas. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. O ramo que está em mim, que der fruto, disse o Senhor Jesus, eu limpo para que produza mais fruto. Ele vai limpar a sua consciência de todos os obstáculos. Ele vai limpar o seu coração de todos os obstáculos que te atrapalham de se chegar cada vez mais ao trono de Deus. O ramo que estando em mim que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. A sua mente limpa dos discursos do mundo, limpa das ideias do mundo, limpa de se prender a caprichos do mundo. A personalidade forjada por Deus. Que personalidade é essa? É aquela que não precisa falar nada para agradar as pessoas e ficar naquele papo hipócrita. Não, se tiver que dizer a verdade, direi a verdade, mas devemos saber que muita gente não é apta para receber a verdade ainda. Devemos compreender, porque os frutos do Espírito Santo, paz, longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio, nos dá uma consciência de que uma pessoa não merece uma repreensão, nem mesmo da sua própria religião, nem mesmo do seu próprio entendimento. Porque não vai resolver, ela não compreende. As coisas espirituais só podem se discernir espiritualmente. As pessoas não podem entender aquilo que Deus não lhe deu.
Por isso que está escrito: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como você, estando do lado de cá, exigir uma compreensão muito grande dos que estão do lado de lá. Lembrando que Satanás é o príncipe desse século, cega os entendimentos dos incrédulos, totalmente diferente de você. Colossenses 1,13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, ao qual somos propriedade exclusiva de Deus. Temos o selo do Espírito Santo, conhecemos as Escrituras, temos conhecimento da verdade, temos o esclarecimento da verdade. É lógico que estamos um passo à frente, nós estamos totalmente na posição inversa do mundo. E alguns crentes olham para o mundo e dizem assim: Jesus tem que voltar logo. Não, não tem que voltar logo, porque se voltar, muita gente vai se perder. Eu sei que, como Paulo diz, que nosso corpo geme para ser revestido do corpo celestial. Realmente não faz sentido viver aqui. Mas a gente tem que aprender com Paulo. Quando chegou no final de sua vida, ele disse: eu não sei o que é melhor para mim. Se eu ficar, ainda tenho a oportunidade de ajudar os irmãos. Se eu for, está guardado a minha coroa da vida. Temos que ter essa consciência. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas o viver ainda é Cristo. Então, tanto faz estar lá ou aqui, há uma importância em qualquer lugar que Deus permitir que estejamos. Assim como havia a importância de Jesus morrer naquela cruz, e ali mesmo ele salvou um homem no último dia, né, que era aquele ladrão que se arrepende, havia uma importância, um motivo também para ele estar ali, não só para salvar limpar os nossos pecados, que é o maior objetivo, né, nos remir, mas também para salvar aquele último que estava perdido ali. Deus nos ama incondicionalmente. Quando fala de incondicionalmente, não é por condição humana. É um amor incondicional, incompreensível. Tudo que se pode conhecer de Deus está na Sagrada Escritura. Toda a expressão do seu amor. E você pode entender que as condenações bíblicas, elas não querem condenar o homem, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essas condenações servem como leis para reger, né, a nossa vida, guiar a nossa vida para o caminho reto. Eu digo que elas valem mais para nós que estudamos as Escrituras do que para os outros que são nascidos da carne, só pode ser carne. A cobrança é muito maior para nós que temos a certeza de todos os acontecimentos da Bíblia.